esse ponto que você chamou a atenção, ô Joel, e eu vou me permitir fazer uma parte aqui por conta que a gente tem uma grande parte da nossa audiência que são de corretores imobiliários. Sim, E sim. às vezes a gente tem bons corretores atuando com investidores. Agora, muitos corretores estão perdendo o negócio porque eles não entendem a mentalidade do investidor. Sim, Ele sim. fica tentando oferecer um imóvel para o investidor como se o investidor fosse alguém que vai comprar para morar. Exatamente o que você falou. Então, vem aqui ver, cara, você precisa ver o tipo de granito que tem aqui, porque aqui, olha, na verdade tem esse tipo de situação aqui, tem essa característica, o imóvel aqui que é lindo, você vai adorar a decoração da parede. Eu falo, meu amigo, não adianta, não é porque a Não, parede não, é não, não. diferente que vai aumentar necessariamente vai aumentar o meu aluguel, então tem que fazer sentido. Só que às vezes há alguns corretores que não conseguem entrar na mente e eles continuam te oferecendo um imóvel muito acima do razoável, onde você não vai conseguir a rentabilidade. Ele tem que vender Sim, esse tipo de imóvel para quem vai morar, quer pagar sim. mais para ter aquela exclusividade, para ter um requinte a mais. O investidor está interessado em número, né? Sem dúvida. Você é um investidor. Matemática. A matemática é que vai determinar a sua compra ou não. Não existe outra situação. Por quê? Não adianta você vai me comprar um flat de 400 mil e se você não tiver clientela para ele, você comprou um elefante branco, vai ficar ali. Muitos corretores, já a grande maioria hoje, já está olhando para o investidor. Tanto é que, geralmente, os flats aqui em Brasília, meu caso, seu caso, os corretores já oferecem, já avisando o investimento. Ele já sabe que, se aquele valor não combina com uma receita, ele não vai dar certo. Eu tenho um empreendimento no Rio que me foi ofertado, que interessante isso, eu não vou dizer o nome da empresa, mas o corretor já, inclusive, fez um levantamento do Airbnb na redondeza e falou, olha, o senhor consegue aqui o rendimento no mínimo de 1,10 do valor do imóvel. Eu achei muito interessante que ele teve esse cuidado de já preparar uma planilha com as locações em volta para dizer, olha, isso aqui é um bom investimento. Isso eu achei muito interessante. Então, existe uma mudança de postura dos corretores hoje em dia nesse sentido. Ele não falou para mim assim, isso aqui é um lugar maravilhoso, o senhor compra, o senhor vai ficar muito feliz. Mas ele já veio com, olha, o Airbnb você consegue 1,10, 1,2 nesse imóvel e tal. Eu achei interessante. Não fechamos esse negócio porque a minha área é Brasília mesmo e fica muito complicado atuar em duas áreas, em duas cidades diferentes. E essa mudança que você citou é o corretor que busca conhecer o seu cliente, né? Sim, Conhecer a sim, sim, demanda, sim, sim, pensar sim. como um investidor. Inclusive, tem alguns autores que falam o seguinte, que alguns investidores que não gostam de visitar o imóvel, porque eles não querem se apaixonar. Então, eles fazem toda a negociação, eles não querem influenciar a negociação do preço pela visita que ele fez e tal. Aí depois que ele fechou o preço, estabeleceu, ok, agora eu vou fazer a minha diligência. Eu vou visitar o imóvel, ver se tem problema que não foi apresentado, ver determinados detalhes. Mas ele não quer ver antes para não se apaixonar. Olha, eu vou te contar um segredo. Durante uma fase da minha vida, eu comprava imóveis feios, reformava para revendê-los, né? E uma máxima que eu aprendi nesse mercado é o seguinte: faça um banheiro e uma cozinha maravilhosa, que a sua chance é muito maior do que você fazer uma sala bonita. As pessoas gostam muito mais de olhar os banheiros e as cozinhas maravilhosas. Você pode ver que livros de decoração é farto as revistas de decorações botarem banheiros e cozinhas maravilhosas. Então é isso. O pessoal vai se apaixona pelo apartamento ou pelo imóvel e esquece que está ali fazendo um negócio comercial. Sim, Isso é um sim. problema também. E o contrário também, né? Quando o banheiro é feio e a cozinha é feia, é aí que você não quer saber de jeito nenhum, né? Olha, você desiste de tudo. Você fala assim, muito obrigado, valeu a indicação, mas fica para a próxima. Joel, então, fala um pouquinho do seu começo no Airbnb. Eu sei que você era o cara das planilhas, né? Quando me apresentaram, você falava, você precisa ver as planilhas do Joel aí e tal. Como é que você fez para começar, para saber o que você devia Olha, colocar no imóvel? Como é que foi o seu processo de pesquisa? Conta aí para quem está começando.
veja bem, hoje as pessoas começam, por exemplo, você tem o Smart Host, eu já vi todo o programa dele, é excelente. Então, você já tem uma base. A gente não combinou esse jabá aqui, viu? Não, não combinamos jabá. Jabá é por conta. Mas é muito importante porque eu quebrei muita cabeça, eu fiz muita besteira, fiz muitos erros no início, fotos mal, fotografias feias, coisas desnecessárias num quarto, coisas necessárias não tinham. E aí você vai aprendendo com o tempo. Só que aprender com o tempo, você também perde clientes. Porque aquele seu cliente que entrou no seu imóvel e viu uma coisa que não gostou, ele não volta. E, além disso, ele vai falar daquilo que ele não gostou. Então, é muito importante você ter uma noção. Porque, veja bem, são duas coisas importantes. O investidor na compra do produto, que é o flat, e a manutenção dele, que é a oferta como anfitrião. Que isso é muito interessante, porque eu já viajei muito e com pousada, Airbnb, hotel, eu analiso muito isso. E aqueles que eu, claro, fico satisfeito, eu acabo, quando eu iniciei no Airbnb, eu cometi alguns erros e que depois eu fui consertando, fui através de críticas, claro, né? E fui ajustando. Mas isso é muito importante, esse feedback, e é muito importante a pessoa ter uma certa noção, fazer uma aprendizagem, ou ler um livro sobre o assunto, se aprofundar, porque aquilo dali pode ser uma grande fonte de renda dessa pessoa, certo? Hoje, uma das fontes de renda que eu tenho, e cada vez está crescendo mais, é o Airbnb. E isso, hoje eu sou super host, por quê? Porque eu estudei, porque eu fui analisar, as críticas me ajudaram muito. Quando a gente recebe uma crítica, a gente não deve rebater, a gente deve agradecer receber a crítica, porque você vai trabalhar o lado que você está mais fraco. Isso torna o seu ambiente melhor, torna-se disputado pelos hóspedes, é muito importante. E nessa situação, quando eu comecei, eu não tinha noção nenhuma de hotelaria, eu conhecia muito pouco, mas você vai conhecer comércio. Então, você vai trabalhando, vai melhorando, vai vendo o que é possível, você pergunta para as pessoas do seu convívio o que eles acham, algumas vão falar algumas coisas erradas, outras vão falar algumas coisas certas. Você vai viajando, vai ficando em hotéis, vai vendo aquilo que você gosta, aquilo que você não gosta. E você tem que direcionar, principalmente quando você ajeitar o seu flat, ou sua casa para o Airbnb, você deve fazer a seguinte pergunta depois que está tudo pronto. Você ficaria lá? Porque se a resposta for não, então você tem que trabalhar para melhorar. Porque é muito importante você estar no lugar que você se sinta bem. Se você mesmo já não se sente bem naquilo que você produziu, você não pode esperar que os outros se sintam bem, né? Vão gostar muito, né? E, Joel, eu sempre recomendo, eu digo o seguinte, e já falei isso em alguns vídeos, se você quer saber a verdade sobre o seu imóvel, convida o seu cunhado para passar o final de semana lá. Deixa ele. Tranquilamente. Pede a opinião dele na segunda. É. Fala que tem um presente para ele. Se você quiser que ele seja sincero, não cobre. Agora, se você quiser que ele seja sincero e brabo, cobre. Aí ele vai falar tudo. Essa é a melhor avaliação, a melhor consultoria que você pode receber do seu cunhado. Sem dúvida. Joel, eu tenho aqui uma pergunta da comunidade, né? Da galera que se inscreveu no nosso workshop. Então, eu extraí uma pergunta para trazer para você, né? Eu queria... A galera perguntou: como eu posso saber o preço da diária que eu vou cobrar no meu imóvel? Que valor eu cobro de diária? Como é que você conseguiu determinar isso ao longo do tempo? Veja bem, a primeira coisa, é claro, você tem que ter um benchmark, você tem que ter alguma base, né? E geralmente eu gosto de olhar a base dos hotéis em volta para saber como é que estão trabalhando, né? E aí começa também a verificar aquilo que eu posso ofertar e aquilo que os concorrentes estão ofertando. Aí eu tenho uma garagem, o hotel não tem garagem, eu não tenho café da manhã, o hotel tem café da manhã.
eu tenho filtro de água gelada, o hotel não tem, e você tenta enquadrar isso de uma forma competitiva, porque o Airbnb, outra coisa que é muito interessante explicar, ele não é um quarto de hotel. Ele é uma alternativa de hospedagem. É diferente. Então, muitos não têm café da manhã, mas muitos têm, por exemplo, água mineral gelada no quarto, água mineral não, mas digo, água filtrada, né, natural ou gelada. Tem televisão, você pode botar, por exemplo, a NET ou Netflix, que também é um excelente produto. Enfim, você pode mesclar muitas coisas. E também o espaço. Você tem flats de 32 metros, tem flats de 25, que você pode colocar outras facilidades. Eu já vi alguns colocarem videogames. Vai chegar a criança. Tem uma diversão, tem um videogame aqui para o menino brincar. Então, coisas que o hotel não teria. Então, você tem que pesar todas as suas comodidades que você está ofertando para o hóspede e colocar o seu preço. E, é claro, alguns preços vão ficar um pouco mais altos, outros um pouco mais baixos, e você, na sua experiência, você vai moldando no seu dia a dia. Por exemplo, se eu for para a praia, se eu for para Copacabana, 31 de dezembro, eu não posso esperar pagar numa diária R$200. Nunca. Então, também é o momento, é a época, é a festividade. Aqui em Brasília, ano passado, teve vários shows de rock e o pessoal veio para os shows aqui em Brasília. Então, na realidade, você está constantemente atualizando o seu preço, para cima ou para baixo, mas sempre acompanhando o mercado. Nós estamos num processo hoje difícil, né? Porque não está tendo viagens, então você vai ter que adequar para este momento. Quando acabar esse momento, você vai adequar para nova situação que vai se configurar. Perfeito. O empresário é um cara que ele nunca para. Se você quiser entrar no ramo de Airbnb, ter várias unidades, você tem que estar preparado para todo dia você estar se atualizando, ou de informações, ou atualizando o seu banco de dados de valores, ou até mesmo atualizando as comodidades que você tem na sua unidade. Perfeito, porque é um mercado competitivo, né? Então, assim, se você... Claro, é o que dizem, né? No começo, eu não estava no começo, eu entrei numa fase mais tardia do Airbnb, mas que no começo era muito simples. As pessoas colocavam qualquer coisa lá, colocavam de qualquer jeito e beleza, e o negócio alugava e tal. E hoje em dia, embora ainda seja muito bom a locação, o mercado se profissionalizou. Então, tem coisas que são absolutamente esperadas. Então, o nível das propriedades melhorou muito. E é como você falou, não é um quarto. Então, às vezes, como é um hotel? O cara vai lá e espera que tem uma cama, tem um ambientezinho ali, tem várias coisas interessantes e confortos típicos de um hotel. Mas ele tem muito, o quarto ali, o espaço para ele deitar e deu, né? E o Airbnb, cara, é praticamente uma experiência única, porque é como você falou, tem anfitrião que oferece videogame, eu tenho caixa de brinquedos, né? Já teve hóspedes que só reservaram comigo porque eram pais, estavam com filhos pequenos e viram uma caixa de brinquedos lá e se conectaram comigo, assim, acharam, pô, é legal. E coisas que um ambiente macro, um ambiente de muita escala como um hotel, talvez não consiga reproduzir, né? Ter videogames em todas as unidades ou em todo. Agora, você na sua... Às vezes, muitos anfitriões ainda são anfitriões de um imóvel só, né? Cara, você tá no... É o que não sei se até um entrevistado nosso falou aqui, ele falou, você está numa uma condição competitiva muito favorável, porque você tem um único imóvel para lapidar, para adaptar o seu cliente, para colocar coisas mais interessantes, para moldar aquela experiência e fazer algo incrível, fazer algo único. Coisa que quem tiver com 10, 15 já tem dificuldade de fazer. Por exemplo, eu conheço alguns casos de pessoas que compraram livros atuais e vão renovando. Aí o hóspede chega, tem um livro novo, tem um livro que eu não li, e ele pega, lê. Best-seller do momento, né? Então, assim, é muito interessante isso, porque você põe um pouco da sua personalidade na sua operação. É muito interessante. Entende? Agora, não pode personalizar muito para não fugir do comum, do dia a dia, né? Não afastar não afastar o mercado, né? Exatamente. Ou então, separar
para apenas um tipo de cliente. Não é interessante, né? Mas é um mercado fantástico, fabuloso e que só tende a crescer.